Avaliação na recuperação de Lula. Viagem à China é cancelada e prejudica acordos com o país. Tarcísio de Freitas também adia encontros internacionais por problemas de saúde. Bolsonaro deve voltar ao Brasil ainda nessa semana. Morre professora esfaqueada por aluno em ataque à escola da Zona Oeste de São Paulo. O RB Notícias, da Rede Brasil, está começando. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitou o presidente Lula e avaliou sua recuperação de pneumonia como muito positiva. Na semana passada, o presidente Lula foi diagnosticado com pneumonia leve. Por esse motivo, sua viagem à China para reunião com o presidente Xi Jinping e autoridades chinesas foi cancelada. Após encontro com Lula, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais e também médico, afirmou que a recuperação do presidente é positiva, mas disse também que, por orientação médica, o petista deve manter as agendas no Palácio do Alvorada até quarta-feira. Por recomendação médica, se mantém aqui, que melhora a reabilitação, também reduz a exposição. Nós estamos tendo a marcha dos municípios essa semana aqui em Brasília. Quem deve representar o governo federal é o vice-presidente Alckmin, que já estava programado, por conta inclusive daí da China. Enquanto a visita à China, ainda não há uma data definida de acordo com Padilha. Nós não temos ainda uma data de retorno do governo chinês. Tanto o governo chinês, através da sua embaixada, quanto autoridades na China, em contato com o Ministério das Relações Exteriores, manifestaram total compreensão do cancelamento da viagem, da missão nesse momento, e vão trabalhar uma nova data de recepção. O presidente Lula tem muito interesse do governo chinês em receber o presidente Lula, tem vários acordos entre os ministérios para serem assinados. Outra ação que também está com data indefinida é o novo arcabouço fiscal que substituirá o teto de gastos. A previsão inicial era de que a regra fiscal fosse apresentada após a viagem de Lula à China. Não tem uma data pré-definida, o que vai se aproveitar ao longo da semana para se aprofundar as discussões. Certamente o ministro Fernando Haddad vai dar retorno ao presidente Lula das conversas que ele já conduziu com lideranças do Congresso, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os líderes do governo, e a partir desse retorno, a expectativa é que a gente possa apresentar o mais rápido possível o novo marco fiscal. Sobre as medidas provisórias, o ministro afirmou que o importante é o conteúdo das propostas. A centralidade do governo é que a gente cumpra o calendário. O governo tem aprovado tudo o que precisou aprovar até esse momento. Até esse momento não teve qualquer prejuízo às votações que interessavam o governo. Nós temos um prazo para apreciação das medidas provisórias. O nosso esforço é que esse calendário seja cumprido, que o conteúdo que estão nas MPs, inclusive as MPs do governo do presidente Lula, seja aprovado. Integrantes do governo do presidente Lula tentam remarcar a viagem que foi cancelada à China para o mês que vem. O governo negocia com as autoridades chinesas a melhor data para o encontro. No entanto, em razão da complexidade da agenda, com a previsão de várias reuniões bilaterais e com empresários, a ida da comitiva brasileira para o país asiático pode ocorrer somente em maio. A viagem de Lula à China estava prevista para este fim de semana. Entretanto, por orientação médica, precisou ser adiada. Em um primeiro momento, o embarque foi transferido de sábado para este domingo, na expectativa de que o presidente se recuperasse de uma pneumonia. Contudo, após reavaliação neste sábado, a viagem foi cancelada. De acordo com o ex-chanceler Celso Amorim, assessor de Lula, o governo negocia com as autoridades chinesas a melhor data para o encontro. A viagem do presidente ao país asiático é considerada de extrema importância pelo governo. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Além das relações econômicas entre os dois países, Lula quer debater com o presidente Xi Jinping uma tentativa de solução para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. O petista também quer tratar com o presidente chinês questões de governança global e a possibilidade de um novo desenho para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
Na China, Lula também quer prestigiar o início da gestão da aliada e ex-presidente Dilma Rousseff no novo Banco de Desenvolvimento, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma foi confirmada como presidente da instituição financeira, cuja sede fica em Xangai, na última sexta-feira. O comentarista Ney Gonçalves Dias fala das complicações causadas pelo cancelamento da viagem de Lula à China. Entre eles, o arcabouço fiscal. O cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, na área externa, provoca o adiamento de 2 dezenas de acordos que seriam assinados com a China. E aqui no plano interno, aumenta a pressão para a resolução do arcabouço fiscal e também do imbróglio entre os presidentes da Câmara e do Senado. O ministro Fernando Haddad e a equipe econômica pretendiam divulgar o arcabouço fiscal antes do início da semana passada, ou seja, antes do início da reunião do Copom, que foi terça ou quarta-feira passadas. Acreditavam que com isso poderiam dar um sinal de caminho da economia para um plano em que o Banco Central pudesse reconhecer um avanço do governo na área econômica. Pois bem, o presidente Lula disse que não, que ele só divulgaria esse negócio depois da sua viagem à China, o que seria nos primeiros dias de abril. Pois bem, não houve a viagem, tem que divulgar agora o arcabouço. Se a equipe política e o presidente Lula precisassem de tempo para examinar o arcabouço fiscal, eles tiveram tempo suficiente para isso. Segundo, Padilha começa essa semana, o secretário Padilha, o ministro Padilha, a tentar resolver esse problema do presidente Pacheco e do presidente Lira. Um quer, com relação às medidas provisórias, um quer fazer comissão, Pacheco quer comissão do Congresso, Lira não quer comissão, quer fazer como fazia na pandemia. Tudo bem, alguém tem que decidir essa questão. Tem 26 medidas provisórias presas no Congresso brasileiro, 26, até a formação do governo Lula, dos ministérios que foram criados, está tudo parado. E por que 2 presidentes estão discutindo o sexo dos anjos? Uma coisa que está prevista na Constituição, mas o Lira não quer atender à Constituição. Ele está preocupado com a sua liderança, diminuída com o desaparecimento do orçamento secreto, que estava em suas mãos para dar dinheiro a quem ele quisesse e aumentar o seu prestígio na casa. Vai aumentar esta semana a pressão para que o presidente Lula divulgue o arcabouço fiscal e o aprove. E que os presidentes da Câmara e do Senado entrem num acordo. É o arcabouço, Ney. De 10, né? De cada 10 pessoas, 9 não sabem do que se trata essa história de arcabouço. Falando nisso, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira que o governo vai zerar o déficit das contas públicas a partir do ano que vem. Vamos acompanhar. Para este ano, a previsão oficial do governo é de um déficit primário de 107,6 bilhões de reais. A cifra corresponde ao valor que o governo deve gastar acima da própria arrecadação, mesmo sem considerar o pagamento da dívida pública. Para isso, será preciso aumentar a dívida. Muitos acham que o grande desafio é zerar o déficit fiscal. Não é, porque nós vamos zerar o déficit fiscal já a partir do final do ano que vem. Essa é uma meta, não só do Ministério do Planejamento e Orçamento, e também do Ministério da Fazenda. Ela comentou ainda que o novo arcabouço fiscal vai ao encontro dessa meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem. E o arcabouço fiscal, ele vem ao encontro, desse nosso anseio, porque ele trata não só pelo lado das receitas, mas também pelo lado das despesas, de olho na estabilização da relação dívida-PIB, mas não só pensando em incremento da receita sem aumentar a carga tributária, mas também no compromisso de zerar o déficit. A ministra não quis dizer se já no ano que vem será possível ter superávit nas contas públicas do governo federal, ou seja,
receitas superando despesas. Eu paro no zerar o déficit, porque se nós vamos ter superávit ou não, isso é uma outra discussão que eu não posso falar, eu não posso abrir, peço desculpa na questão do arcabouço fiscal, porque na brincadeira aqui eu assinei com uma cláusula de confidencialidade, cuja pena e a multa é 1 ano do salário de ministra. Ainda sobre o novo arcabouço fiscal, a ministra comentou que será simples e fácil de ser entendido, sendo totalmente transparente e crível. A moldura do arcabouço ela já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República a questão dos parâmetros, e óbvio que isso faz toda a diferença. Os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o arcabouço fiscal vai, sim, estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal, ao mesmo tempo, portanto, fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Ela também esclareceu a sua frase de que o arcabouço fiscal vai agradar a todos, inclusive ao mercado. Não é que vai agradar 100% todo mundo, é que vai agradar um pouco os dois lados. O governo, que é mais expansionista nos gastos públicos, que foi o governo que saiu vitorioso das urnas, mas também e principalmente com a responsabilidade fiscal que todos nós temos e estamos comprometidos. A ministra também se mostrou confiante quanto à aprovação do texto no Congresso. Eu estou muito otimista, não só na tramitação, mas também na rapidez com que o arcabouço fiscal pode ter um outro ajuste, mas que o arcabouço fiscal vai ser aprovado no Congresso Nacional. Tem ou não tem muito arcabouço nessa história, hein? Depois do intervalo, o Tribunal de Contas da União diz não ver espaço para contestar privatização da Eletrobras. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Até já.